Capítulo 2. Ben emergiu da escuridão devagar, como um mergulhador subindo de águas muito profundas. Os sentidos voltavam um a um, hesitantes. Primeiro foi o som. O crepitar suave e constante de lenha queimando. Um estalo baixo e ritmado que preenchia o silêncio, quase como uma respiração. Aconchegante. Hipnótico. Depois veio o cheiro. Um aroma que fez seu estômago vazio dar um salto doloroso. Sopa caseira, daquelas encorpadas, cheirando a ervas, legumes cozidos por horas e talvez um toque de carne defumada. Um cheiro que prometia calor e sustento. Onde eu estou? Pensou ele, ainda pairando naquele limbo entre o sono e a vigília. A última coisa de que se lembrava era o frio cortante da mata e o cansaço esmagador. De repente, um movimento no canto do olho. Seu corpo reagiu antes que o cérebro pudesse processar. Deu um salto da poltrona macia onde apagara, o coração disparando como um trem desgovernado, o susto quase o fazendo desabar no chão irregular do vagão. Tentou balbuciar um pedido de desculpas, uma explicação, qualquer coisa, mas as palavras se recusaram a sair, presas na garganta seca pelo pânico. Sua mente patinava, tentando entender. E então, ele o viu. Sentado tranquilamente numa poltrona do outro lado da pequena lareira, como se estivesse ali o tempo todo, observando-o dormir, estava um homem. Um velho. Mas havia algo nele que não era apenas velhice. Seus olhos, de um azul vívido, pareciam brilhar com a mesma intensidade das chamas alaranjadas da lareira. E continham uma profundidade serena, o olhar de alguém que já viu séculos passarem e não se impressiona facilmente. Um homem de pouco mais de 60 anos, calvo, com uma grande barba cinza prateada que descia até o peito. Vestia uma camisa branca com suspensórios de couro e uma calça jeans gasta. Seus olhos azuis vivos contrastavam com o rosto marcado pelo tempo, mas cheio de ternura. Tinha o porte robusto de um lenhador, embora sua expressão fosse tranquila e acolhedora. Eu não fiz nada, juro! As palavras finalmente escaparam de Ben, atropeladas, a voz fraca e trêmula como a de um rato encurralado. Só estava com frio e cansado. A porta estava aberta. O velho ergueu uma das mãos calmamente, a palma aberta num gesto universal de paz. Um movimento lento e deliberado que parecia ter o poder de dissipar qualquer ameaça ou pânico no ar denso do vagão. Está tudo bem, meu jovem. Tudo bem. A voz dele era calma, grave, mas com um timbre quase musical. Você é bem-vindo aqui. Não precisa ter medo. Na verdade, e aqui seus olhos azuis brilharam com uma faísca enigmática, quase divertida. Talvez eu estivesse mesmo esperando por alguém como você. Ben sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha, eriçando os pelos da nuca. Esperando por mim? Como assim? Aquele homem definitivamente não era um simples eremita que vivia num vagão abandonado. Havia algo mais ali. Algo antigo. Algo poderoso. Ele não sabia nomear, mas sentia. Eu sou o Ben, conseguiu dizer, ainda tremendo um pouco, odiando a própria vulnerabilidade. O velho sorriu, um sorriso genuíno que suavizou as rugas ao redor dos olhos. Levantou-se da poltrona com uma calma que parecia desacelerar o próprio tempo, e, sem pressa alguma, pegou uma tigela de barro da pequena prateleira ao lado da lareira. Encheu-a com a sopa fumegante que borbulhava em um caldeirão sobre o fogo. O meu nome é Levi, disse ele, direto, enquanto estendia a tigela para Ben. Cuidado, está muito quente. O aroma agora era quase insuportável de tão bom, preenchendo cada fresta do vagão. Hesitante, ainda desconfiado. Seria outra armadilha? Ben aceitou a tigela. O calor que emanava dela era real, reconfortante, aquecendo suas mãos geladas e dormentes. Levi lhe deu também um pedaço de pão escuro, que parecia ter sido aquecido na manteiga. Comeram em silêncio por um tempo, um silêncio denso,
quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelo som de Ben sorvendo a sopa quente. A quietude era tão profunda, tão carregada de não ditos, que o próprio tempo pareceu esticar, desacelerar, como se aquele vagão existisse numa dobra separada da realidade lá fora. "Como você veio parar aqui, filho?" perguntou Levi por fim, a voz ainda calma, mas com uma nota de profundidade que fez a pergunta soar menos casual e mais significativa. Ben engoliu em seco, quase se engasgando com um pedaço de cenoura. "Filho." A palavra ecoou em sua mente com um peso inesperado. Ninguém jamais o chamara assim. Não com aquele tom. Era uma palavra que pertencia a outros garotos, a outras vidas. Tentando disfarçar o nó, que se formou instantaneamente em sua garganta, respirou fundo o ar quente e enfumaçado, e começou a falar, a contar sua história miserável. Olhou para um ponto qualquer na parede escura do vagão, os olhos desfocados, como se não quisesse encontrar o olhar penetrante de Levi. Sua voz saiu baixa no início, hesitante, quase como se temesse acordar as próprias memórias dolorosas que tentava manter adormecidas. "Eu não devia estar aqui, Levi. Ninguém sabe onde eu estou. É que eu fugi." Levi franziu levemente o senho, mas permaneceu em silêncio, ouvindo com uma atenção que Ben não estava acostumado a receber. "Meus tutores. Acho que eram isso. Eles me pegaram depois que meus pais morreram. Não porque gostavam de mim, claro, mas porque eu servia para eles, para enganar os outros. Fingiam que eu era aleijado, que não podia andar. Diziam que eu tinha sofrido um acidente terrível, qualquer história que desse pena. E eu tinha que ficar lá, encolhido num canto sujo, ouvindo eles inventarem aquelas mentiras deslavadas sobre mim, enquanto passavam o chapéu pedindo dinheiro. Se eu reclamasse, se eu tentasse me mexer, apanhava. Se eu tentasse dizer a verdade para alguém, era pior ainda, muito pior. Ele fez uma pausa, respirando fundo, sentindo o gosto amargo da humilhação na boca. Foi então que eles desconfiaram de mim. Acharam que eu estava contando a verdade escondido. Então armaram para mim. Mandaram uma mulher. Ela se fingiu de boazinha, sabe? Disse que queria me ajudar, me levar para casa dela. E eu, idiota, eu contei tudo para ela. Mostrei que minhas pernas estavam boas, que eu podia andar, correr, mas eles estavam ouvindo, escondidos. Levi pousou a mão pesada e quente sobre o ombro de Ben, um gesto de solidariedade silenciosa, mas Ben mal registrou, perdido na torrente da memória. Me deram uma surra. Me jogaram dentro de um carro velho, fedorento. Disseram que iam me largar num orfanato no meio do nada, um lugar onde ninguém nunca mais me acharia. Mas no caminho, o carro quebrou, enguiçou bem no meio de uma estrada deserta. E enquanto eles brigavam um com o outro, xingando as ferramentas e a mim, eu ouvi um som, um trem, passando ali perto. Uma locomotiva enorme, cor de ferrugem, barulhenta, engatando vagões de carga num pátio ali do lado. E o som dela, cara, Levi, parecia que ela estava me chamando, como se dissesse, vem, agora. Corre, garoto, ou você vai morrer aqui mesmo. Um sorriso torto, meio triste, mas com uma sombra de triunfo, surgiu nos lábios de Ben. E eu vi que eles se distraíram atrás do capô do carro, então atravessei a avenida. Corri como nunca tinha corrido na vida. Passei pelo buraco na cerca, atravessei os trilhos e saltei no último vagão de carga, bem na hora em que ele começou a se mover. Nesse instante, a buzina do trem soou, alta e estrondosa, parecendo um grito de liberdade ou um chamado que só eu ouvia, e só desci aqui quando o trem parou. E eu fiquei. Ele finalmente ergueu os olhos e encarou Levi. Mas quer saber de uma coisa? Foi a última vez. Nunca mais. Nunca mais ninguém vai me fazer de vítima. As horas seguintes se arrastaram numa névoa agradável de calor, comida e conversa. A noite lá fora envolveu o pequeno vagão numa escuridão silenciosa.
enquanto Levi, com sua voz serena que parecia ter o poder de acalmar até as tempestades da alma, explicava onde Ben estava. Contou a história da ferrovia de Paranapiacaba, dos tempos gloriosos em que as Marias Fumaça eram as rainhas indiscutíveis daqueles trilhos, e a vila fervilhava com a energia barulhenta e suada dos trabalhadores ingleses e locais. Ben, aconchegado novamente na poltrona surrada, que agora parecia estranhamente familiar, ouvia tudo. Os olhos fixos nos gestos lentos e expressivos de Levi, que pareciam pintar quadros no ar enfumaçado. O calor da lareira, o cansaço acumulado da fuga, a barriga finalmente cheia e o tom macio e quase musical da voz do velho começaram a fazer seu efeito inevitável. As pálpebras de Ben ficaram pesadas como chumbo. As imagens da vila abandonada, as histórias fantásticas de Levi sobre trens e tempos idos, começaram a se misturar de forma confusa com as cenas que ele mesmo vivera naquele dia. O galpão gigante das máquinas, os trilhos engolidos pelo mato, a torre do relógio com seu segredo enferrujado. A voz de Levi se tornou um murmúrio distante, cada vez mais baixo, como uma antiga canção de ninar numa língua desconhecida. As palavras se desfizeram em fragmentos sem sentido, e o mundo ao redor, o vagão, a lareira, o próprio Levi, começou a se desfocar nas bordas, a ondular suavemente. Ben ainda tentou lutar contra a maré escura do sono, forçou os olhos a ficarem abertos, mas era uma batalha perdida. A escuridão o puxou para baixo, gentilmente, mas com firmeza. Sua cabeça tombou suavemente para o lado, apoiando-se na lateral gasta da poltrona, e um longo suspiro escapou de seus lábios entreabertos. Finalmente, dormia. Um sono profundo, sem sonhos ruins, pela primeira vez em muito tempo. Levi percebeu o silêncio repentino, a respiração regular do garoto. Sorriu, um sorriso terno e um pouco triste. Com a delicadeza de quem manuseia um pássaro ferido, levantou-se e cobriu Ben com um cobertor de lã grossa, surrado, mas surpreendentemente quente. Depois, voltou a sentar-se em sua própria poltrona, observando as chamas dançarem na lareira, ouvindo o crepitar da madeira e as histórias silenciosas que só o fogo sabia contar na solidão da noite.